Nesse vídeo eu quero te trazer uma reflexão que eu gosto muito de fazer com as pessoas que eu tenho contato no digital, né, amigos que eu fiz em mentorias que eu participei, mastermind, que é essa reflexão de qual que é o jogo que você está jogando aqui no digital. Você tem essa clareza de quais são seus objetivos, quais são as regras do jogo que você vai jogar aqui, quais são os limites, até onde você quer ir, o que você está disposto ou não a fazer. Sabe, qual que é o seu estilo como empreendedor? É como se você fosse... Sabe quando você vai abrir uma conta numa corretora? Para quem já abriu conta em corretora para investir. E eles te fazem um questionário para você identificar qual que é o seu estilo de investidor? É como se você... Não existe isso no empreendedorismo, né? Mas é como se você fizesse essa autoavaliação para começar a entender qual que é o seu estilo de empreendedor. Qual que é o estilo de negócio que você quer levar? O que faz sentido para você? O que não faz? Quais são os seus objetivos? Você quer investir no longo prazo? Se acontecer isso, você tem a tendência, né? Aquelas perguntas do investidor mesmo. Se acontecer tal coisa, você vende tudo ou... Sabe, essas reflexões para você pensar no momento de crise, como é que você reage? Por quê? Porque no digital a gente é bombardeado o tempo inteiro sobre você tinha que fazer isso. Fulano tá usando estratégia tal. Ciclano tá fazendo estratégia Y. Beltrano, estratégia X. E você fica sendo bombardeado e estimulado o tempo inteiro a várias coisas, né? Tem um monte de coisa acontecendo e você se perguntando se você deveria estar fazendo aquilo ou não. E aí, uma vez que você é bombardeado o tempo inteiro por esse tanto de estímulos, por um monte de gente falando o que você deve ou não fazer, o que dá ou não dá certo, um monte de gente te vendendo e te falando, né, aparecendo na rede social como, agora é isso aqui que dá certo, esse aqui que é o caminho, é muito fácil você se perder e esquecer. Falou, cara, eu me perdi do meu próprio objetivo, eu me perdi dos meus próprios limites, eu me perdi do meu próprio propósito, e você começa a seguir um caminho, você tá como se fosse um barco à deriva. E eu acho que é muito importante fazer esse tipo de reflexão porque o ser humano, a gente se compara muito. E com as redes sociais hoje, se comparar ficou muito fácil, porque a gente tem acesso à vida de milhares de pessoas. A gente pode ver, claro, a parte que as pessoas estão dispostas a compartilhar, a vida de um monte de gente. E a partir disso, a gente começa a se comparar com esse recorte da realidade dessas pessoas. E muitas vezes isso gera expectativas na gente, isso gera frustrações, isso gera reflexões do será que eu deveria fazer isso, será que eu deveria estar fazendo aquilo? E muitas vezes você passa a desejar coisas. Exemplo, eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, mas você vê lá o Thiago Nigro, fala, cara, eu gostaria muito de ter o dinheiro do Thiago Nigro, né? Pô, o cara tem uma empresa lá bilionária, eu queria muito ser bilionário. E você começa a gerar em você mesmo essas expectativas de consumo, de um estilo de vida que você gostaria de ter, porque você está vendo na rede social aquilo, pessoas falando sobre aquilo. Só que eu já li isso em vários livros, pessoas falando sobre isso. E algumas pessoas falando sobre isso também, de que não tem como você só querer uma parte da vida da pessoa. Não tem como você só querer o resultado que aquela pessoa está mostrando que ela tem na empresa dela, no negócio dela, sem você ter junto tudo que ela teve que fazer, todo o caminho que ela teve que seguir para chegar ali. Não dá, entendeu? Ela só chegou ali porque ela teve que abrir mão de um monte de coisa que às vezes você não está disposto a abrir. Ela chegou ali porque às vezes ela fez um monte de coisa que você não está disposto a fazer para chegar lá. Ela tá num negócio bilionário sustentando uma empresa com 1000 funcionários. Você quer gerir 1000 funcionários? Então é por isso que eu gosto muito de fazer essa reflexão de isso mesmo, qual que é o jogo que você quer jogar. Você não é obrigado a jogar o jogo seguindo as regras dos outros. E uma vez que você fala, quero ter o resultado de fulano, aí sim, você tem que estar disposto a jogar o jogo do jeito que fulano jogou para chegar no resultado que fulano chegou. E aí essa reflexão me veio
uma vez, recentemente, porque no final de uma reunião que eu estava tendo com uma cliente, ela me agradeceu por conta disso, porque na reunião a gente fez justamente essa reflexão sobre o que fazia sentido pra ela, o que não fazia, o que ela estava disposta a fazer, o que ela não estava, e ela virou pra mim e falou, cara, obrigado por me lembrar qual que é o meu jogo. Né? O jogo de fulano é o jogo de fulano, o meu jogo é o meu jogo, e não é só porque ela falou que eu deveria fazer isso que eu vou fazer, porque no fundo isso não está alinhado com o jogo que eu quero jogar. No final das contas, né, assim, o digital, a gente no empreendedorismo, num geral, a gente não está jogando futebol, né, a gente não está jogando basquete, que a gente está competindo uns contra os outros, né? Todos com as mesmas regras e no final vai ter um vencedor. É um negócio que é um mercado em que eu posso ter o sucesso e no final das contas eu tô me considerando vencedor, ao mesmo tempo que você também está. Entendeu? Não tem essa competição. Então, a partir dessa reflexão, você pode jogar o seu jogo segundo as suas regras e eu jogar o meu jogo de acordo com as minhas regras. Então, a gente está no mesmo mercado, né? Estamos usando as redes sociais para vender os nossos infoprodutos, somos produtores de conteúdo, somos creators, como quiser chamar. Mas cada um joga com regras diferentes. Tem um que vai vender publicidade, tem um que vai vender mentoria, tem um que vai vender consultoria, tem um que vai vender planilha. São infinitas as possibilidades. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas comparações para não se frustrar comparando coisa, né, batata com feijão. Eu já falei isso em outros vídeos. Você tem uma vida diferente, você tem uma realidade diferente, você tem um passado diferente, as suas circunstâncias são diferentes. Então não tem como ficar só se comparando o que a pessoa está compartilhando aqui, o que eu estou compartilhando aqui, com o que você está vivendo aí, porque você não sabe tudo da minha vida, você não sabe todas as circunstâncias da minha vida. Então, se comparar com esse recorte é injusto com você. E eu acho que é nisso que a grande maioria das pessoas se perdem. Eu gravei um vídeo também sobre a vontade de desistir que muita gente tem, que é justamente nisso, é tentar ficar jogando o jogo com as regras dos outros. E até um parênteses aqui, porque recentemente, eu tô gravando esse vídeo no final de 2025, a gente teve uma das Black Fridays mais divulgadas dos últimos anos, que teve competições de Black Fridays, enfim, e a Black Friday do Ladeira com o Érico Rocha, com o Thiago Nigro e o Bruno Perini, eles fizeram um quadro, que um quadro foi muito bom, que foi o Plano Perfeito, que eles levavam pessoas que estão no digital para eles mostrarem a realidade dos negócios e os 4 bolarem um plano perfeito para a pessoa atingir o objetivo que ela queria atingir e trouxe para eles como desafio ali para chegar nesse objetivo. E 2 pessoas que foram lá, eu tenho um pouco da noção da realidade dos projetos e quando eu vi o plano que eles desenharam, foi exatamente isso que eu fiquei pensando, essa reflexão do jogo. Sabe? Falei, cara, será que elas estão dispostas a jogar esse jogo? Né? Se elas estão ali, provavelmente elas estão dispostas e provavelmente elas estão, né, conscientes disso. Mas às vezes a pessoa que está assistindo fica pô, você falou que esse é o plano perfeito, vou adaptar para minha realidade. Eu fico pensando, pô, será que você está disposto a fazer isso? Sabe, o Érico é o cara dos lançamentos e ele fala, pô, você tem que fazer 6 lançamentos no ano, porque isso vai aumentar muito o seu resultado. Eu, por exemplo, eu não gosto de fazer nenhum lançamento por ano, porque eu odeio fazer lançamento, eu acho extremamente estressante. Então, às vezes a pessoa tá ali com um negócio super enxuto, alcançou o objetivo dela, que era, isso aí é o exemplo de um dos projetos que apareceu lá no Plano Perfeito, conseguiu o objetivo dela, que era criar um negócio para ter mais tempo com os filhos, para ter mais tempo com a família. E aí, seguindo o que ela estava fazendo, ela já alcançaria o objetivo financeiro que ela tinha colocado para ela. Aí o Thiago Nigro vira e fala, mas você tá pensando muito pequeno. Meu amigo, eu tô pensando do jeito que eu quero. Só que assim, tudo bem, a pessoa foi lá, ela tá
se colocou no lugar de escutar o que o cara tá pra dizer. E eu não tô descredibilizando, longe de mim descredibilizar o Thiago Negro. Mas é justamente essa pessoa às vezes já chegou no ponto que ela queria. E às vezes fazer o que eles estavam falando para ela fazer levaria ela para um resultado financeiro muito maior. Ela ultrapassaria o objetivo financeiro de investimento que ela tinha colocado para ela mesma, porque segundo os cálculos deles, ela já chegaria onde ela queria chegar fazendo o que ela estava fazendo. Só que ela poderia sacrificar o que ela queria lá no início, que era ter tempo com a família, ter tempo com os filhos. Aí é aquela coisa, faz sentido? Esse é o jogo que você quer jogar? E é esse que eu acho que é mais legal e que eu gostaria muito de trazer para o meu trabalho, sabe? Que é não vender fórmulas prontas, não vender uma estratégia única, mas mostrar para as pessoas essa capacidade e essa autonomia de decidir o que faz sentido, qual estratégia faz sentido para a vida real da pessoa, para como ela funciona, para o que ela consegue sustentar no longo prazo.